Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a gente vai conversar sobre a AIDS, uma doença que chegou aqui ao Brasil na década de 80, no começo da década de 80, e que causou muito rebuliço, né? Os mais na faixa dos 40 anos, 50 anos vão lembrar. Muito medo, preconceito, desinformação, pânico. A gente perdeu muita gente famosa, não famosa, Cazuza, Fred Mercury, Betinho, Enfio, Renato Russo. Mas com a passagem do tempo, agora a AIDS fazendo quase 40 anos, por que ainda continua importante falar dela? Por que é importante não deixar essa doença que matou tanta gente, que causou tanto sofrimento às gerações, caia no esquecimento? É sobre isso que a gente vai conversar no Estação Saúde de hoje, e quem vai nos conduzir nesse caminho, nessa viagem para as respostas e para relembrar um pouco da história e da importância desse tema é o médico infectologista, Dr. Alexandre Naime Barbosa, trabalha lá na Unesp, professor da Unesp, chefe do departamento, e é um especialista nesse assunto. Então, doutor, agora a AIDS, né, em 2021, completa 40 anos de diagnóstico aqui no Brasil. A gente precisa continuar falando dela mesmo? Olha, inicialmente eu queria agradecer o convite de estar aqui no programa Estação Saúde, uma iniciativa fantástica de levar informação não só de doenças, mas principalmente de prevenção e de saúde como um todo. E sim, nós precisamos falar e continuar falando todos os dias sobre HIV/AIDS, porque é uma doença que já afetou mais de 75 milhões de pessoas no mundo todo, desde o começo, como você citou, lá em 81. E dessas 75 milhões de pessoas, 40 milhões já morreram. Então nós temos aí cerca de 35 a 37 milhões de pessoas que estão vivas, vivendo com esse vírus, o vírus do HIV, que pode levar a AIDS. E além desse número muito grande, 35 milhões de pessoas, infelizmente no Brasil, nos últimos 10 anos, existe uma tendência do aumento do número de casos. Então, nos últimos 10 anos, houve um crescimento no número de casos novos de 21%. Ou seja... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E no restante do mundo também, ou é uma realidade mais nossa aqui? É uma realidade mais do Brasil, de alguns países da América Latina, como Chile, Bolívia. O mundo como um todo, os dados da Organização Mundial de Saúde mostram exatamente o contrário. Uma queda no número de casos novos globalmente, principalmente na África. Esse número tem caído consistentemente, mas aqui no Brasil nós estamos na contramão dessa queda, o que obviamente leva ao fato de nós termos que continuar conversando sobre HIV/AIDS. Por que o senhor acha, doutor, que a gente está vivendo essa realidade, né? A volta, vamos assim dizer, do que já foi uma epidemia assustadora, né? Porque quando ela veio, trouxe muito preconceito, um estigma grande em torno da AIDS. E aí se parou de falar sobre ela, as pessoas esqueceram. Bom, quando a AIDS apareceu, o HIV/AIDS apareceu na década de 80, né? O primeiro caso foi descrito em 81. Aqui no Brasil nós já tivemos casos logo nos anos seguintes. O HIV/AIDS era restrito a alguns grupos de risco. Então, naquela época, quem adoecia eram gays, eram usuários de droga, eram pessoas que recebiam transfusão de sangue ou trabalhadores do sexo, por conta do mecanismo de transmissão do HIV, que posteriormente a gente vai discutir um pouco. Sim. Então, ficou como se fosse uma doença exclusiva dessas populações, e essas populações já são marginalizadas, já sofrem preconceito, já sofrem estigma por si próprio. Então, infelizmente, nós tivemos que ouvir naquela época coisas horríveis, como, por exemplo, que a AIDS era o câncer gay, estigmatizando a condição de ser homem que faz sexo com homem e também a condição da doença. Que tinha vindo para limpar o mundo, né, dos gays, coisas assim, coisas a gente absurdas, ouvia, né? E o tempo mostrou que, obviamente, isso era um absurdo, porque a epidemia, o vírus, acabou se democratizando, principalmente durante a década de 90 e durante os anos entre 2000 e 2010, houve uma democratização do HIV, então os heterossexuais,
pessoas que não usavam drogas, casadas. mulheres casadas. Depois eu vou contar um pouco como essa história de mulheres casadas aqui em Botucatu, que é uma população extremamente vulnerável ao HIV. Então, durante muito tempo, entre o final da década de 90 e até 2010, a epidemia se democratizou. Então, está errado, hoje em dia, falar em grupo de risco, porque tanto faz se você é gay ou hétero, se você é rico ou pobre, preto, branco, não importa. Jovem, velho. Jovem, velho, você está em risco de adquirir o HIV. Agora, o que esses últimos 10 anos mostram, de 2010 para cá, que é o que eu estava te falando, do aumento do número de casos, esses 21%, esse aumento é consistentemente na faixa etária entre 15 a 30 anos, que é justamente as pessoas que estão entrando na vida sexual, que estão tendo as primeiras relações sexuais e não viveram aquele impacto da AIDS como sentença de morte, como uma epidemia fatal. Ou seja, essa geração mais nova não teve contato com a face trágica da AIDS. Que bom, né? Que bom. Mas compraram, de certa forma, esse discurso de forma errada, dizendo, bom, se eu me infectar, tem tratamento, não vou mais morrer. É verdade. Hoje em dia o tratamento é extremamente efetivo, quase nada de efeito colateral. Mas será que vale a pena passar a vida inteira tendo um vírus que não tem cura, tem tratamento, fazendo uso de medicação, ainda que os efeitos colaterais sejam poucos, eles existem, e vivendo sob o preconceito e estigma de ser portador, de ser uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, será que não é mais racional otimizar os meios de prevenção? Se prevenir, mudar comportamentos, porque naquela época mudou, por isso que começou a ficar sob controle para esses grupos de risco que o senhor falou. Exato. Mas existem comportamentos de risco, doutor, não. para a AIDS? Não. Isso também já caiu por terra. Hoje em dia, no meu consultório, é comum que a gente atenda mulheres, meninas, né, de 15, 16 anos, que adquiriram HIV na primeira relação sexual. Como que você vai dizer que ela tem um comportamento de risco? Ou um jovem gay, um jovem homem que faz sexo com homem, que também na primeira, segunda relação já se infectou. Ou então, como eu estava te contando, uma mulher casada, 2 filhos, e aí um belo dia ela está fazendo algum exame ou fica doente, descobre que tem HIV e se infectou com o marido teve uma relação extraconjugal e acabou não usando preservativo com uma trabalhadora do sexo, uma prostituta ou algo assim, e acabou contaminando a mulher. Tá certo falar grupo de comportamento de risco? Não tá. Hoje em dia, HIV/AIDS não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem orientação sexual. Qualquer pessoa que tiver relação sexual sem preservativo corre o risco de adquirir o HIV, e não só HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, que é o jeito mais moderno de se referir, não falamos mais de DST, infecção sexualmente transmissível, como hepatite B, hepatite C, sífilis, gonorreia, clamídia e tudo mais. Ou seja, não existe mais grupo de risco, não existe mais comportamento de risco, o que existe é exposição de risco. Se eu tive uma relação sexual sem preservativo, eu tenho uma possibilidade de ter adquirido, eu preciso fazer o teste, eu preciso descobrir o que aconteceu. E sempre tentar melhorar a prevenção. Tá, vamos falar um pouquinho, assim, o senhor falou algumas vezes, só para a gente depois poder avançar, né? O senhor falou algumas vezes HIV/AIDS. HIV/AIDS. Qual a diferença dos dois, né, para o nosso público entender de uma forma simples, né? E eles estão sempre juntos? É uma ótima pergunta. Então, o HIV é um vírus, é um patógeno, ele é um micro-organismo, um inimigo do ser humano. A gente adquire o HIV através da relação sexual sem camisinha, e essa relação sexual pode ser pênis com a vagina, pênis com um ânus, boca no pênis, boca na vagina, ou até mesmo vagina com vagina. Então, todas as modalidades de sexo podem transmitir o HIV. É lógico que algumas são mais perigosas que outras. Então, a atividade sexual insertiva, ou seja, colocar o pênis na vagina ou colocar o pênis no ânus, é de mais risco do que uma relação sexual oral.
Certo. Não que a oral não tenha risco, mas o risco é consideravelmente menor. Então, porque o vírus, o HIV, ele fica no fluido. Ele fica no sexual. Fluido sexual. Então, ele fica no esperma, ele fica na secreção vaginal, no líquido cervical da mulher ou mesmo no sêmen do homem. Certo. A hora que há relação sexual, existe troca de fluido. Além disso, toda relação sexual, e principalmente a relação sexual anal, pênis no ânus, leva a pequenos traumas, pequenas microfissuras, atrito justamente, que faz com que haja troca de sangue, imperceptível. A pessoa não vê que teve sangramento, e não dá, é microscópico, certo. Mas sempre há. Por isso que o sexo anal é de maior risco, porque não tem tanta lubrificação, tem mais atrito, como você bem colocou, e acaba então tendo mais troca de sangue, e essa troca de sangue acaba transmitindo mais. É por isso que os gays e outros HSHs, travestis, mulheres trans, acabam tendo mais risco. Não é uma questão de preconceito ou promiscuidade. Às vezes me perguntam, doutora, por que os gays são tão afetados? Não é porque eles são promíscuos, é porque a relação sexual anal Sim. é uma questão biológica. Mulher que faz sexo anal também vai estar mais sujeita. E falando do mecanismo de transmissão, né, além da transmissão sexual, existe a possibilidade de transmissão por objetos que contêm sangue. Então, por exemplo, agulhas e seringas não descartáveis, principalmente as pessoas que usam drogas injetáveis. Hoje em dia há muito tempo, né, uma política de prevenção de dano, de trocas de seringas, usar sempre seringa descartável, agulhas descartáveis, porque a troca desses materiais... Compartilhamento, né? De seringas e agulhas, e mesmo de coisas que a gente não está muito habituado, né, a ouvir, mas é preciso falar. Alicate, tesoura de unha, as mulheres que vão fazer a unha, vão no manicure, levem seu alicate, levem sua tesoura de unha, porque esse material pode conter pequenas quantidades de sangue da outra cliente e ter uma série de problemas como HIV, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C. Nunca compartilhar lâmina de barbear. A lâmina de barbear, tanto para o homem fazer a barba, quanto para a mulher depilar, tem que ser individual, não pode ser compartilhada, porque também o homem sabe disso, né? Sempre que faz a barba acaba sangrando um pouco, às vezes a gente não enxerga. Mas então, doutor, mas aí assim, por exemplo, o senhor falou de duas realidades, por exemplo, compartilhar a lâmina da barba. Estou fazendo aqui, né? Eu não, né? Meu Sim. marido está fazendo aqui, o senhor está do lado, empresta um pouquinho só para dar uma paradinha aqui que ficou. Foi na mesma hora. O vírus do HIV pode ficar... Quanto tempo? Ele fica até 15 minutos viável na lâmina, mas o da hepatite B são 5 dias. Tá, então tem isso. Então, por exemplo, vamos só, não está na nossa pauta, mas Sim, vamos aproveitar lógico. aqui, né? Então, na manicure, no caso, talvez o do HIV não seja tanto risco, porque você não demora um pouco mais para fazer a unha. Mas tem outras doenças ou infecções que podem ser transmitidas pelo alicate. De qualquer forma, não é seguro. Prevenção. A mulher deve levar seu material de cutelaria. E as últimas duas formas de transmissão que é importante falar, além da sexual e do compartilhamento de objetos que possam conter sangue, existe a possibilidade de transmissão por transfusão de sangue, mas hoje em dia os testes de banco de sangue estão muito acurados, é muito raro que haja transmissão através de receber sangue, lógico, né? Doando sangue você nunca corre risco. E o último, a transmissão materno-fetal. E aí uma grande novidade para o município de Botucatu, que ganhou, agora em 2018, um prêmio de eliminação da transmissão vertical do HIV, da transmissão então de mãe para filho. Então, durante 5 anos, nós não temos casos de transmissão do HIV de mãe para filho, isso por conta do trabalho fantástico da rede de atenção primária, então as unidades básicas de saúde, todos os serviços de saúde que atendem a saúde materna, que fazem o pré-natal, junto com o serviço de obstetrícia lá do HC da Unesp, junto também com o nosso serviço de infectologia do HC da Unesp, que trabalha, toda essa rede trabalha em conjunto, e o Programa Municipal de ST/AIDS, que trabalha em conjunto para pegar essas mães que são HIV positivas, dar o remédio para elas, e o remédio consegue evitar 100% da transmissão. Então, isso é uma notícia excelente, que né? Boa notícia, né? Botucatu foge bastante, avanços, né? Botucatu foge bastante em termos positivos, né? Do resto do cenário do HIV/AIDS no Brasil, né? Eu falei que o número de casos novos está aumentando no Brasil como um todo. O Botucatu tem uma realidade um pouco melhor, mas um pouco diferente. Aqui nós temos uma saúde pública
se não perfeita, de bastante qualidade. E de bastante abrangência também, Exato. né? Por conta do sistema ser hierarquizado, as pessoas já estão conseguindo entender, né? O que eu vou procurar no posto, quando que eu vou para o pronto-socorro, né? O encaminhamento para a Essa Unesp, organização né? É fundamental, né? Do setor básico e quando precisa de um atendimento mais especializado, é lógico, né? O HC da FMB Unesp dá, obviamente, uma cobertura muito grande para os casos mais complexos. Certo. Mas nós estamos conversando aqui, a minha pergunta lá atrás foi sobre o HIV, AIDS, e a gente o senhor já respondeu um monte de perguntas que estão lá na frente, por isso que eu já deixei o senhor falar livremente. Então, a pessoa adquire o HIV através dessas formas que a gente comentou. O HIV então, é um vírus, é um patógeno, é um agente agressor, e ele vai aos poucos causando uma doença. Esse tempo para manifestação clínica, esse tempo para ter algum sintoma, é que demora muito. Em média, de 6 a 8 anos. Então, depois que uma pessoa é infectada pelo vírus HIV, através, por exemplo, de uma relação sexual, ela vai demorar 6 anos a 8 anos para ter algum tipo de sintoma. Certo. Então, nesse período todo, em que ela não teve nenhum sintoma, a gente diz que ela tem infecção pelo HIV. Então, ela só tem o vírus, não tem ainda a doença. Não manifestou a doença, que é isso que as pessoas falam. Exato. Mas ele está contaminado, mas não manifestou a doença. É o que a gente chama de estado de infecção assintomática pelo HIV, porque o vírus ainda não destruiu o sistema de defesa a ponto de dar algum tipo de sintoma. Porque é isso que o vírus faz, o HIV. Exato. O HIV destrói um elemento fundamental da resposta de defesa do sistema imunológico, que chama CD4. O normal, uma pessoa que não tem HIV, em torno de 1000. Eu vou dizer que a pessoa tem AIDS quando fica abaixo de 200. E esse tempo, entre 1000 de CD4 até 200, é em torno de 6 anos, 6 a 8 anos. E existe algum tipo de exame que a gente pode fazer, por exemplo, para saber se está diminuindo o nosso CD4? Mas lógico. A gente tem que fazer ou só se a gente tem algum... Só se você tiver o diagnóstico de infecção pelo HIV. Certo. Então, quando eu dou a notícia que a pessoa deu teste, deu positivo para o HIV, a primeira coisa que eu faço é justamente esse exame. Por isso que HIV não tem cara, não tem nenhum tipo de sinal de alerta. Por isso que toda relação sexual com alguém que você não sabe se tem HIV ou não, com alguém que você não tem o exame, deve ser com preservativo. Então, muitas vezes, as pessoas vêm no meu consultório e perguntam: doutor, eu estou com um namorado novo, estou com uma namorada nova, nós estamos aí já há 4, 5 meses tendo relação sexual com preservativo, transando com camisinha. Quando é que eu posso parar? Os dois têm que fazer o teste. Façam os dois. Abrem o exame juntos. Se os dois estiverem negativos, e aí obviamente tem que ter a confiança, né, da relação estável, não precisa mais usar o preservativo. Então, esse é o ponto. Mas se a pessoa faz 6 meses lá e aí fez o exame, está tudo certinho, mas está nesse tempo que o senhor falou, que é o tempo que você está infectado, mas você não está... O teste vai dar positivo. O teste vai dar positivo. É importante esse ponto, porque tem uma outra discussão que muita gente também faz confusão, que chama janela imunológica ou janela sorológica. Não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar o que é a janela sorológica e imunológica. Então, para a pessoa manifestar a doença, existe esse tempo, que é de 6 a 8 anos. Certo. E como é que começa a manifestar? Quais são os sintomas? Perda de peso, a pessoa começa a emagrecer sem estar fazendo dieta, diarreia, febre, falta de força, a pessoa se sente fraca, sem disposição para fazer as atividades do dia a dia, tosse, falta de ar, desmaios. Vêm todos ao mesmo tempo? Pode aparecer um ou outro. A diarreia é bastante frequente, a perda de peso é bastante frequente. Às vezes a pessoa demora para cair a ficha, muito, assim, acha que era uma diarreia porque comeu alguma coisa ou está não emagrecendo. Não só a pessoa, mas infelizmente muitos médicos. Eu, como sou professor, a gente sempre enfatiza com os nossos alunos, com os nossos residentes, a importância de testar, de fazer o teste. Aí vem a pergunta, né? Eu sei que está para frente no roteiro, mas eu vou falar agora porque agora é hora de falar. Quando eu devo fazer o teste, então? Para o público, para os nossos munícipes de Botucatu. Se você já teve alguma relação sexual sem camisinha na sua vida e ainda não fez o teste, você tem que fazer. Mesmo que esteja assintomático, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, porque a AIDS demora de 6 a 8 anos para aparecer. A doença AIDS, né, que é quando o CD4 cai abaixo de 200, como eu expliquei. Então, durante esses 6 a 8 anos, o HIV está lá, está se replicando,
A pessoa está transmitindo e só tem um jeito de saber, fazendo o teste. Depois a gente vai conversar onde fazer os testes, né? Hoje tem... vamos conversar já? Já? Vá que a gente vai indo assim e depois não consegue voltar nesse fiozinho. Hoje em dia fazer o teste está realmente muito fácil. Se você é munícipe de Botucatu, você pode procurar qualquer unidade básica de saúde. Qualquer unidade básica de saúde tem a testagem para HIV. A maioria delas, inclusive, tem o chamado teste rápido, que é parecido com aquele da glicose. Você faz um furinho no dedo e aí o exame fica pronto em 15, 20 minutos. Se você não está preparado para uma coisa tão rápida assim, você pode procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica no Centro de Saúde Escola, ali da Vila dos Lavradores, perto ali da igreja, a igreja do bairro. Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, ali do lado. O Centro de Testagem e Aconselhamento também faz de forma completamente anônima esse teste. Você pode ir lá, se você não quiser ir na unidade básica de saúde, porque tem alguém lá conhecido, quer evitar, você pode usar o Centro de Testagem e Aconselhamento ali na Vila dos Lavradores. Tem também o nosso serviço, o serviço de ambulatórios especializados de infectologia, Domingos Alves Meira, que é o SAI de infectologia, o antigo, conhecido antigamente como Hospital Dia. Ele fica ali no finalzinho da rodovia Antônio Butignoli, próximo da rotatória da Unesp. Todos esses serviços funcionam em horário comercial. E hoje em dia, inclusive, você pode fazer na sua casa. Por quê? Existem kits comerciais que você pode comprar na internet. Não vou fazer aqui propaganda das marcas dos laboratórios ou das farmácias que vendem, mas você pode comprar pela internet. Vem um kit que você fura seu dedo, como é o teste da glicose, é o mesmo teste rápido que usam na rede, e você faz na sua casa com toda... E o teste é excelente, com ótima qualidade. Ou seja, não existe desculpa para não fazer o teste para descobrir o HIV. Não pode ter medo, porque o medo de se descobrir portador ou não só vai fazer uma coisa, retardar o processo de diagnóstico. E óbvio que quanto mais tempo demora, mais tarde vai fazer esse diagnóstico, piora o prognóstico, você pode entrar na fase de AIDS, que é justamente então quando o CD4 diminui abaixo de 200, e aí o risco de infecções gravíssimas, de morte. Então, uma doença que cresce uma bola dentro do cérebro, um tumor chamado neurotoxoplasmose, mata rápido. Uma pneumonia causada por um fungo chamado Pneumocystis jirovecii, mata rápido também. Meningite gravíssima por um fungo chamado criptococo. Tudo isso pode ser evitado se a pessoa fizer um diagnóstico precoce, fazendo o teste o mais cedo possível, desde que tenha, como a gente já discutiu, a tal exposição de risco, ou seja, já tem alguma relação sexual sem preservativo. E aí vem aquele conceito que eu queria explicar, a tal da janela sorológica ou da janela imunológica. Esse teste que a gente usa para diagnóstico é uma testagem sorológica, ou seja, ele depende da produção de anticorpos pelo organismo. É uma forma indireta de você demonstrar que a pessoa entrou em contato. Só que essa fabricação de anticorpos demora um pouco, em torno de 30 dias. Portanto, vamos imaginar o seguinte, eu tive hoje, dia 11 de outubro... Desculpe, 11 de novembro, uma relação sexual desprotegida. Tá? O que eu tenho que fazer? E aí vem mais uma novidade que está mais para frente, mas agora é a hora de falar. Eu tenho 3 dias, eu tenho uma oportunidade de evitar a infecção logo após a exposição. Isso se chama PEP, PEP, profilaxia pós-exposição. Eu tenho uma janela de oportunidade de 3 dias, 72 horas, então é tempo pra caramba, para ir no serviço de saúde. Aqui em Botucatu nós temos lá o SAI de infectologia e o HC da Unesp, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, feriado, Natal, Ano Novo, está sempre aberto. É só procurar livre demanda, não precisa de encaminhamento, não precisa de cartinha, não precisa de nada. Tive relação sexual, por exemplo, vou contar um caso, estava ontem de plantão, domingo, né? Um rapaz, na madrugada de quinta para sexta, acabou conhecendo uma moça numa festa e teve uma relação sexual sem preservativo. Ele viu isso na internet, foi nos procurar ontem no plantão lá no HC, bateu lá direto no pronto-socorro e recebeu medicação. A pessoa toma remédio só durante 28 dias, 2 comprimidos por dia, sem efeito colateral. É a tal da profilaxia pós-exposição, só que ela só vale após até 72 horas, desde a hora que eu me expus
até o momento de tomar a medicação. Então, por isso precisa correr. Depois desses 3 dias, dessas 72 horas... Deixa eu só fazer uma pergunta. Me desculpe interromper o senhor, mas a minha cabecinha aqui já começou a pensar assim. Mas então, não é mais fácil, em vez de eu usar a camisinha, que é desconfortável, que às vezes, né, é chato, eu fazer do PEP, dessa profilaxia pós-exposição, o meu método de prevenção? Posso ser sincero? Hoje em dia a gente diz sim, pode. Se você se sente pouco à vontade com o uso do preservativo, não está usando, está se expondo, uma hora ou outra você vai adquirir o HIV. Eu vou contar uma coisa muito chocante, mas é a realidade. Na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, a cidade, não o estado, o município, 25%, 1 em cada 4 jovem gay tem HIV. 1 em cada 4, 25%. É muita coisa. Muita coisa. Então, os jovens estão se infectando numa velocidade imensa. Eu trato pessoas vivendo com HIV/AIDS desde 99. Eu nunca vi um influxo tão grande de paciente como agora. Então, a forma que você vai prevenir o HIV não importa. Existe a profilaxia, a prevenção com o uso da camisinha, que é 100% efetiva, mas ela precisa ser usada consistentemente. Não adianta colocar a camisinha depois que já teve o começo da relação, tal do rola e rola, as preliminares. Não, tem que colocar desde o começo. Se você não está usando a camisinha, é questão de tempo, você vai se infectar pelo HIV. Então é melhor escolher uma forma de prevenção. Uma delas pode ser a profilaxia pós-exposição, mas se você ficar repetindo muito isso, por que não fazer a outra modalidade que eu estava te contando, que é a grande novidade em Botucatu, que nós estamos oferecendo a partir agora do mês de novembro. Chama PrEP, profilaxia pré-exposição. Se você está se expondo sempre, se você está se vendo em risco, daqui a pouco vai acontecer, 1 comprimido por dia todos os dias. Não é só após a relação. Você vai tomar todos os dias 1 comprimido. Para sempre? Até que você mude essa sua questão de exposição. Até que você, por exemplo, entre num relacionamento fixo ou resolva usar a camisinha. Então, existem 3 formas que a gente discutiu de prevenção. Use camisinha consistentemente em todas as relações. É mais fácil, não vai tomar nenhum comprimido, não precisa fazer nenhum tipo de acompanhamento. Agora, não está fazendo uso da camisinha, existe a profilaxia pós-exposição para escapadas, vamos dizer assim, ocasionais, uma vez ou outra. É como se fosse a pílula no dia seguinte, é igualzinho. Eu ia falar isso. É o mesmo princípio. E a PrEP, né, essa novidade, a pré-exposição, é como se fosse uma vacina que você não está tomando. Como se fosse a pílula anticoncepcional. Vamos ser sinceros. Isso. Por que as mulheres usam pílula anticoncepcional? Tem vários motivos, mas o principal é poder fazer sexo sem camisinha e não engravidar, não é? Com a PrEP, eu estou liberando a pessoa para fazer sexo sem camisinha e não pegar HIV. Mas, doutor, só vale para o HIV? Só vale para o HIV. Então, isso é aí no caso, assim, para uma proteção da saúde reprodutiva, sexual, exato, né? Ainda continua valendo a camisinha. É o melhor método. Mas a PrEP HIV evita o pior, porque hepatite B eu tenho vacina, hepatite C tem tratamento, clamídia tem tratamento, gonorreia tem tratamento, sífilis tem tratamento. Ou seja, eu evito a pior consequência. Não que as outras não sejam graves ou importantes, mas é uma outra forma de prevenção. E a gente precisa sempre falar nisso. Prevenção combinada, é uma mandala. Eu vou encaixando as peças e eu faço muito essa analogia com o anticoncepcional. Qual o melhor anticoncepcional para a mulher? Depende. Tem mulher que prefere fazer o uso do anticoncepcional todos os dias. Tem mulher que prefere colocar DIU, tem mulher que prefere colocar o implante, não tem uma resposta. Tem mulher que prefere usar camisinha. Então, na PrEP do HIV, na prevenção do HIV é a mesma coisa. Cada um vai ter uma forma mais eficaz de prevenir o HIV. O que não pode é fingir que não existe e continuar transando sem camisinha, porque uma hora vai pegar. É que nem atravessar a rua com os olhos fechados. Pode não ser atropelado da primeira vez, da segunda vez, mas uma hora ou outra vai acontecer. Certo. E aqui em Botucatu, esse tratamento, esses medicamentos e todos os testes, né, a testagem, tudo é feito pelo SUS, é gratuito? 100% gratuito. Como eu disse, as unidades básicas de saúde,
o Centro de Testagem e Aconselhamento lá no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores e a Unesp oferecem a testagem, o site de infectologia da FAMESP oferece a testagem. A PrEP e a PEP, a profilaxia pré-exposição, pós-exposição, está disponível no site de infectologia da FAMESP e também no Hospital das Clínicas. Então, tudo isso tem em Botucatu gratuito. Bom, as pessoas portadoras do HIV, elas têm alguns direitos específicos aqui no Brasil. E também a gente, às vezes, fica pensando como que é a vida dessas pessoas, né, a partir do diagnóstico. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Alexandre. A gente já volta. Não sai daí, não. Bom, hoje a Estação Saúde está falando um pouco sobre a AIDS, tirando do estigma, tirando debaixo do tapete, que às vezes ela fica escondida, né? Essa doença que já matou tanta gente, que infecta tanta gente aqui no Brasil e em todo o mundo. E a gente está recebendo a visita de um especialista nesse assunto, o Dr. Alexandre Naime Barbosa, lá da Unesp, também infectologista aqui na cidade. E a gente vai conversar um pouquinho com ele agora numa abordagem assim mais pessoal, doutor. O senhor já deve ter dado muitos diagnósticos, né? Mudou a forma como as pessoas recebem o diagnóstico de AIDS? Mudou completamente. Eu vou contar algumas coisas aqui, não achem que eu estou doido. A ciência ela avançou de forma incomparável em relação ao HIV versus uma série de outras doenças. O tanto de conhecimento científico, o tanto de esforços em pesquisa que se faz contra o HIV transformou completamente a história de luta contra esse vírus. Então hoje, chega um paciente no meu consultório, abalado com o teste positivo para HIV. Eu vou dizer para ele duas coisas. Primeiro, fique tranquilo, faça o que eu vou te recomendar, tome as medicações do jeito que eu vou te pedir e faça os exames, porque você vai ter a mesma expectativa de vida que alguém sem HIV. Então hoje em dia, a pessoa que toma a medicação corretamente e que faz os exames e que acompanha, então, sem deixar de tomar a medicação, ela tem a mesma expectativa de vida que alguém sem HIV da mesma faixa etária. Ela não vai morrer mais cedo porque é portadora do HIV. Então, uma outra coisa que eu falo para os meus pacientes, né, quando eles chegam no consultório, é o seguinte: tomando a medicação, alcançando o objetivo é zerar o vírus no sangue. A gente consegue isso em até 6 meses. Então, a pessoa chega lá, CD4 baixo, carga viral, que é uma quantidade de vírus no sangue super alto, em 6 meses eu zero, carga viral indetectável. Quando você atingir carga viral indetectável, você não transmite mais. Se você arrumar um namorado ou uma namorada que não tem HIV, você vai poder fazer sexo, você vai poder ter relação sexual sem preservativo, porque você não transmite. Entendeu a importância de descobrir o diagnóstico? Porque se eu descubro de todo mundo e trato e deixo ela indetectável, eu interrompo a cadeia de transmissão também. É por isso que as mães que têm HIV não transmitem para o filho, para a criança. Mas então, daí seria a cura? A cura não, seria a interrupção na cadeia de transmissão. Mas aí se a pessoa não tem mais o vírus, consegue ficar indetectável? Aí. Se ela deixa de tomar o remédio... Volta. Ah, o remédio então ele vai matando e aí ficou ali... É uma batalha diária, porque o HIV, ao ser expulso do sangue, ele fica escondido em alguns lugares que a gente chama de reservatório. Tá. Por isso que eu insisti logo no começo. O controle ele é fácil, com o uso da medicação todos os dias. Essa é uma condição completamente imprescindível. E então, a medicação ela é cara, ela é gratuita? Não, e aí vamos falar um pouco sobre a medicação, né? Então, tudo isso eu falo meio que numa estratégia de marketing para convencer o paciente a tomar o remédio direitinho. Não vamos ser hipócritas, né? Eu não estou recomendando que ninguém tenha HIV, muito pelo contrário, nós temos que lutar para não se infectar contra o vírus. E a gente discutiu no primeiro bloco quantas coisas a gente tem para não adquirir. Mas aconteceu, adquiriu, não é o fim do mundo, tem como controlar. Então a medicação hoje em dia são apenas 2 comprimidos ao dia, 2. A melhor medicação, mais moderna. Uma coquetel, coisa, né, vem do fato de quando eu comecei a tratar pessoas vivendo com HIV, eu lembro o primeiro paciente eram 21 comprimidos. Ele tomava 7
de 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Ele falava para mim, doutor, eu não preciso almoçar e jantar, só que eu tomo já cheio de efeito colateral. Então era realmente dificílimo, né? Os que estão vivos daquela época a gente chama de sobreviventes, porque passaram um mau bocado, porque realmente a medicação naquela época era muito tóxica, porque eram as medicações de primeira geração. E teve muito avanço por causa da gravidade da doença também, A pesquisa científica contra HIV/AIDS, ela é até maior do que já foi feito com câncer. É que agora, como o HIV/AIDS está mais ou menos já controlado, não digo completamente, mas a medicação já é muito boa, como a gente está discutindo, né? Mas enfim, são 2 comprimidos ao dia, a medicação mais moderna, completamente gratuito, fornecido pelo SUS. Nesses mais de 15 anos que eu tenho de atividade com HIV, de tratar pessoas com HIV/AIDS, nunca faltou medicação, nunca. Nisso o governo brasileiro tem feito um trabalho fantástico, independente de quem passou por lá, e sem efeito colateral. Então é muito fácil tratar. A questão é o que eu coloquei no começo, precisa ser um tratamento altamente regular, eu digo militar, religioso, a palavra que você quiser, todos os dias sem falta. É só isso que eu, infectologista, preciso para que a pessoa alcance a mesma expectativa de vida que alguém sem HIV e que não transmita. Então, esses problemas estão resolvidos. O que não está resolvido? O estigma e o preconceito que, infelizmente, grande parte da população ainda tem contra as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que não pediram para se infectar, que é injusto dizer que elas são promíscuas ou que são de grupos de risco, de comportamento de risco, porque não é verdade, qualquer um está exposto. Então, isso infelizmente acontece muito. E que também não são ameaça, né? Porque tem, acredito, espero, né, que no começo, lá atrás, havia um mito muito grande, né? Nossa, pegou na mão de alguém que tem AIDS, misericórdia, vai morrer. Nossa, tomou no mesmo copo, judiação. Ainda existem esses mitos quando a pessoa recebe diagnóstico ou a família, ela pergunta se vai ter algum cuidado de usar um banheiro separado ou essa desinformação já passou, a gente já conseguiu evoluir? Entre os mais jovens que tiveram ensino fundamental, ensino médio já com essa informação, não tem tanto mito. Mas assim, vamos dizer assim, em cima dos 40, 50 anos para cima, tem ainda. Então, é importante que você falou de mito, né? Dizer o que é mito, o que é completamente errado, o que não transmite HIV. Por exemplo, assento de vaso sanitário. Então, muita gente não pega desse jeito. Sentar na mesma tampa de vaso não transmite. Toalha, copo, talher, dar a mão, abraçar, beijar, beijo na boca. Nada disso transmite. Dormir no mesmo quarto. Então é uma grande ignorância se você tiver algum tipo de atitude assim contra uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, porque ela não te oferece risco nenhum. Ela te oferece risco, quer dizer, você vai estar se expondo, lógico, né? Se você fizer sexo sem preservativo, ponto final. Ou compartilhar aqueles objetos que a gente discutiu. E isso, se a pessoa que estiver vivendo com HIV/AIDS não estiver tomando medicação, porque se estiver tomando medicação com carga viral indetectável, nem fazendo sexo transmite. Doutor, e assim, na sua prática de consultório, assim, né, a família, às vezes quando é casado, né, o parceiro, o companheiro ou companheira da pessoa que é infectada, ela tende a adotar também o tratamento e a compreender, né, a situação do doente, ou existe também um preconceito na família que aí só piora a situação, né? De não diálogo, talvez. Ah, não, eu tô, mas eu não vou falar nada para minha mulher, tal, né? As pessoas já têm mais essa coragem de assumir? Isso sinceramente varia muito. Vamos primeiro falar de relação entre casal e depois falar de pais e filhos, né? Porque são os principais vínculos familiares que nós temos. Entre casal, o mais comum é que o homem acabe se infectando fora do casamento, com uma prostituta ou com uma amante, ou às vezes ele é bissexual com um homem e acaba transmitindo para a mulher. E aí depende, tem algumas mulheres que não aceitam por conta não da transmissão do vírus, mas por conta da traição. E quem vai julgar se elas estão certas ou erradas? Cada um recebe isso de um jeito. Tem outras que não. Tem outras que aceitam e vamos melhorar juntos, vamos seguir nessa juntos. De pais e filhos é muito mais
paternal, maternal mesmo, né? Geralmente, acolhimento. Principalmente as mães, né? As mães são fantásticas, né? Você vê, às vezes você faz diagnóstico num jovem, o cara está nas últimas, com AIDS avançado, com CD4. Outro dia a gente fez diagnóstico CD4 de 1, tinha 1. Normal é 1000, ele tinha 1 só no sangue. Eu até brinquei com o residente, a hora que colheu, acabou, né? Porque foi para seringa, né? Mas a mãe lá, sabe, lutando, ele mal pra caramba, com câncer de imunossupressão para tudo quanto é lado, e a mãe batalhando, e ele saiu porque teve o apoio da mãe, do pai, né? Então, geralmente, a família nessa hora ajuda muito. O que, às vezes, as famílias, mãe e pai, eu vejo que acabam não entendendo tanto, é a questão da orientação sexual. A gente já discutiu que grande parte, né, das pessoas que acabam infectando pelo HIV são gays e outros homens que fazem sexo com homens por conta do fenômeno biológico que a gente falou do sexo anal. E as famílias têm mais preconceito contra a orientação sexual do que contra o HIV. Isso eu vejo muito. E elas ainda têm preconceito ou medo de falar, o meu filho tem AIDS, por causa desse julgamento da sociedade? Tem, porque vai dizer uma coisa que não tem o menor sentido. Ah, ele tem AIDS porque ele é gay ou porque ele faz sexo com homens. Aliás, isso às vezes eu tenho que conversar com os próprios pacientes, eu tento desmistificar. Você pegou HIV, não é porque você é gay, não é porque... Não, você pegou HIV porque você transou sem camisinha, ponto final. Mas não é o fim dos mundos. Temos aqui o tratamento, vamos lá, vamos em frente. Para o senhor como médico é bom poder dar essa notícia, né, doutor? Porque lá atrás, né, quando não tinha muita perspectiva, às vezes eu fico pensando, né, eu tive um grande mestre, que foi o professor Domingos Alves Meira, não tem nem como falar a grandiosidade dele, né? E queria muito que ele estivesse vivo para ver isso, porque ele já no passado, ele faleceu há 8, 9 anos atrás, a gente previa. E tem coisas que vão acontecer. Quer ver? Eu vou dizer algumas coisas que vão acontecer. A medicação é injetável. Daqui a alguns anos vai ser uma injeção a cada 30 dias. Eu vou precisar mais dar para o meu paciente comprimidos todos os dias. No futuro mais distante um pouco, talvez uns 7, 8 anos, o implante. Medicação que dura 3 anos. Coloca o implante de uma fibra metálica e a medicação fica lá impregnada e dura 3 anos. Sem precisar tomar a medicação, porque aquele implante está soltando a medicação todos os dias. Continua sem efeitos colaterais, a tendência é sempre melhorar também, né? Nessa então área. Veja que essa história, por isso que eu sou apaixonado por essa patologia, porque ela teve muita mudança, né? E fala sobre uma série de coisas que a gente precisa discutir. Para que tanto preconceito? Para que tanto estigma? Vamos se informar mais, né? Essa exclusão da sociedade, né? A qualquer sinal, como se a gente fosse estar protegido de qualquer coisa, né? E não está. Falando em proteção, é correto dizer que a gente pode evitar ter AIDS? Pode. Como evitar ter AIDS, né? O que é a fase final da doença, quando o CD4 já está menor que 200, quando já se passaram 6, 8 anos depois da contaminação, da infecção, fazendo o teste. Então, quanto mais cedo eu faço o teste contra HIV, mais cedo eu vou descobrir se eu tiver, e mais cedo então vou começar a tomar o tratamento e não vou chegar na fase final. Simples assim. Toda pessoa que a gente descobre já na fase de AIDS, na fase terminal, é porque ou não foi procurar ajuda médica já estando doente, ou porque às vezes, e isso é um trabalho que eu tento fazer junto com a classe médica, né, o próprio profissional médico não pede o exame. Então acontece, outro dia nós vimos um caso de um rapaz, 2 anos de diarreia, rapaz jovem, 24 anos, perdendo peso, num especialista, né, num gastroclínico, e ele investigando um monte de coisa, não pediu o teste contra HIV. Era uma coisa meio óbvia, né, fazer o teste, porque o indivíduo está perdendo peso com diarreia, além de fazer uma colonoscopia, exame de fezes de verme, tem essa também. Então, a Unesp, né, a FMB, a Faculdade de Medicina, tem essa coisa também de fazer educação médica continuada, dizendo também para o médico não ter preconceito. Não é porque você está com um paciente hétero na sua frente que ele não possa ter HIV. Ou idoso. Idoso para fazer diagnóstico é horrível, porque os médicos não pensam que aquela senhorinha que está perdendo peso, que está com diarreia, possa ter HIV. Vai achar que é câncer, tudo bem. Câncer é o mais comum, o mais frequente. Mas tem que excluir, porque hoje, e ainda bem, os idosos eles estão tendo vida sexual, né? Porque os homens têm as medicações para disfunção erétil, as mulheres estão, a terceira idade estão cada vez mais vivendo a vida, né?
Então, outro dia, uma senhorinha também, a mesma história, um quadro de perda de peso, de diarreia de 1 ano e meio, investigando, ninguém pediu um teste de HIV, já tinham feito um monte de exame, estava quase indo para a cirurgia para descobrir por que ela estava com diarreia e perda de peso. E foi um teste lá rápido de HIV, tem HIV, por quê? O marido dela tinha falecido há uns 5, 6 anos, e ela foi num desses bailes da terceira idade, e para que uma pessoa idosa vai usar camisinha? Engravidar ela não vai. Na época que as pessoas mais idosas começaram a vida sexual, não tinha nada disso. Tinha sífilis e olha lá. É uma novidade, né? É um mundo novo. Então, essa questão de prevenção na terceira idade também é algo sério. A gente trabalha bastante, mas é até mais difícil de chegar nos idosos do que nos jovens. Talvez até por conta disso, né, doutor? Porque o jovem, muito jovem, né, que o senhor falou no começo, 15 anos, né, bastante jovem, e o idoso, e a gente que está ali nos 40, 50 anos, nessa faixa, a gente sofreu muito com essa doença, né? Essa faixa etária, entre 35 a 60, 65 é que menos está tendo número de casos novos, porque realmente foi muito impactada, né? Eu lembro do dia que o Renato Russo morreu, eu lembro do dia. Eu lembro também. Eu lembro viver na televisão quando criança, o funeral do Fred Mercury. Então, é lógico, né, que isso fica na nossa o nosso memória. Inconsciente ficou, né? E aí, se vai mudar o comportamento ou não, aí já é individual essa escolha, mas que a gente foi impactado com aquela epidemia, sim, a primeira, né, a gente foi, e era muito novo, né? E eu vou colocar mais uma coisa. Às vezes as pessoas falam, mas é porque falta informação. Tem uma pesquisa que mostra que 94% da população brasileira concorda com a seguinte afirmação. Vocês concordam com a seguinte afirmação? A camisinha é a melhor forma de prevenção contra o HIV? Então, a pesquisa mostrou, 94% fala sim, concordo. Próxima pergunta. Na sua última relação sexual casual, não estou falando de parceiro fixo, estou falando de sexo casual, conheceu alguém e acabou tendo relação, você usou camisinha? 45% não usou. Então, se você sabe que a camisinha é o mais seguro, é a melhor forma de prevenção, por que não transformar isso num hábito? Então, não falta informação. Falta mudar o comportamento, tirar mudar os do hábitos. Tapete, né? Ou se você já viu que não vai usar camisinha, vamos discutir outras estratégias de prevenção, como por exemplo a PrEP ou a PEP, que a gente falou no primeiro bloco. Tá. Doutor, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Realmente esse tema ele vai abrindo umas janelas para a gente, né? Vai vendo muitas outras questões. Mas para a gente assim encaminhar já para o final, eu queria que o senhor falasse diretamente ali para a câmera, qual que é a maior verdade nesse tempo que o senhor tem de experiência, né? Qual que é a maior verdade que hoje o senhor pode falar sobre a AIDS? A maior verdade sobre o HIV/AIDS é que é uma doença 100% evitável e hoje nós temos mais de 3 ou 4 estratégias de prevenção e se aconteceu de você se infectar, é uma doença 100% controlável desde que você faça um diagnóstico precoce, por isso a importância da testagem, e faça o tratamento correto, tomando os comprimidos todos os dias. E quais são os maiores, ou qual é o maior, eu não sei se dá para deixar em um mito, a respeito do HIV e AIDS? O maior mito, sem sombra de dúvida, é em relação à aparência da pessoa. Eu vou transar com essa pessoa sem camisinha porque ela tá bem, tá saudável, tá bonita. Isso é a pior mentira, o pior mito que existe. Desde que a pessoa se infectou até ela ter algum tipo de manifestação, até ficar magra ou ter algum tipo de sintoma, são 6 a 8 anos. Quem vê cara, não vê HIV/AIDS. Uma mensagem, então, final para o nosso público, se o senhor quiser deixar especialmente aos jovens e aos idosos, ou ao público de maneira geral, a câmera é totalmente sua. Então, reforçando, o público em maneira geral, eu quero dizer que procurem se informar sobre qual é a melhor forma de estratégia de prevenção contra o HIV/AIDS para cada um de vocês. O preservativo, a profilaxia pré-exposição, a PrEP, ou a profilaxia pós-exposição. Só não deixem de exercer esse tipo de preocupação. E também em relação à testagem. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre alguma relação sexual do passado e ainda não fizeram o teste, procurem fazer o mais rápido possível. Empurrar esse piano, essa poeira para debaixo do tapete
é com certeza protelar e traz consequências nefastas no futuro. A gente pode estar falando aqui de vida ou de morte, né? Ou de morte. A gente não comentou sobre isso, mas infelizmente, pelo menos 2 ou 3 pacientes que a gente recebe da Unesp por mês já chegam com o diagnóstico, mas na fase terminal que não há o que fazer. Então, para evitar isso, a testagem, desde que você tenha algum tipo de exposição de risco no passado. Doutor, muito obrigada mesmo, viu? Pela sua disponibilidade, pelas informações que foram extremamente claras, foram detalhadas, boas notícias, né? Então, eu termino esse programa agradecendo mais uma vez ao Dr. Alexandre Naime Barbosa, desejando que a Unesp e aqui em Botucatu se continue, né, fazendo a profilaxia, a prevenção, o tratamento, o acompanhamento, o aconselhamento e que as pessoas consigam dar um passo em direção a essa luz que ele trouxe hoje para nós, muitas luzes, né, num fim do túnel que há pouco tempo atrás isso não era imaginável para nós que somos leigos, né? A medicina, quem trabalha com isso talvez já tivesse essa noção de que as coisas iam avançar nesse sentido, mas a gente não. Eu sou a Adriana Ribeiro, estou acabando esse bloco aqui e você já sabe, né? A próxima viagem da Estação Saúde, a gente não sabe para onde vai parar, pode ser que seja para o destino que você escolher. Então, escreve para a gente, dê sua dica, sugira sua pauta e espere, continue acompanhando a TV Câmara no 61.3 da Rede Aberta Digital. Até a próxima.